Então a gente consegue realmente atender o pequeno empreendedor na sua completude e o grande também, principalmente por conta de robustez, solidez. Turma, e para começar essa visita de hoje, eu tô aqui com a Ale, uma das peças principais na construção da Vinci, que tá aqui desde o começo da companhia, mais ou menos. Ela vai contar um pouquinho dessa história. E como eu tô sozinho aqui em São Paulo, nosso videomaker oficial não tá conosco. O Gustavo, Reis de Parcerias, que tem muito contato com a gente na tour, tá fazendo essa gravação pra gente. Então, brigadão aí por essa moral. Queria que você começasse contando como é que você veio parar na Vinci, qual que era o cenário quando você chegou aqui. E ao longo do vídeo a gente vai explicando sobre o modelo de negócio, o que mudou na companhia e principalmente olhando para frente, o que vocês estão enxergando de mercado. Então começa esse panorama como um todo. Perfeito. Bom, a Vinci tem 13 anos, desde 2013. Eu entrei na Vinci em 2018. A Vinci começou para resolver um problema do mercado, que era a gestão de assinatura. Então esse foi o nosso core business até 2020, antes da compra da LWSA. Então a gente se consolidou muito no mercado, nesse business. A gente era meio que pioneiro, começamos a atender grandes clientes, resolvendo problema de gestão de assinatura. E aí de 2020 para cá, depois da compra da LWSA, a gente começou também no mercado de e-commerce. Então a gente fez um posicionamento do ano passado para cá, fincando a bandeira no e-commerce. A gente já atende esse mercado já há um tempo, mas a gente fez um posicionamento de fato do ano passado para cá, onde a gente começou a ter novas integrações com plataformas, inclusive com o próprio ecossistema. A gente tem plataformas dentro do grupo e aí fomos evoluindo o nosso produto. Hoje a gente já tem um ecossistema de pagamento, então tanto assinatura, né, gestão de assinatura, clubes de assinatura, quanto e-commerce. A gente já tem essa robustez para atender desde o varejista pequeno até grandes operações. Muita gente tem o sonho de vender a empresa, mas pensando muito no dinheiro. Eu queria que você trouxesse uma outra abordagem. Você que continuou na companhia depois da venda, o que esse grupo conseguiu agregar e mudar na realidade do negócio? Porque muita gente, quando pensa no investidor, pensa só no dinheiro, mas também tem tudo aquilo que ele pode trazer de sinergia e agregar ao negócio. Como é que foi a entrada desse player aqui dentro? O que mudou na realidade da empresa? Bom, acho que a robustez que a LWSA trouxe para a Vinci foi muito o ecossistema. Então, nós éramos ali um gateway. A gente entrou num grupo que já tinha outras soluções complementares. Então, hoje a gente tem aqui a vertical de financial service dentro do grupo. Então, a gente tem tanto a gestão de assinatura, quanto solução para e-commerce, que é a nossa subadquirência. A gente tem solução de crédito, a gente tem conta digital. Plataforma de e-commerce. Então, acho que é um grupo onde são soluções muito complementares. Então, acho que o que a LWSA trouxe, primeiro, conseguiu manter a cultura que a gente tinha na Vinci de ser uma... Porque é um escritório separado ainda, né? Ainda é separado, mas a gente está em conjunto com todas as operações. Então, se você entrar no Slack aqui, a gente tem contato com todas as empresas do grupo, a gente visita as empresas estão aqui na Vinci, a gente fala das soluções, então a gente está com o cliente, a gente tem uma pegada de atuar de forma cross com as soluções. Então, acho que o que trouxe foi essa robustez, foi entender o mercado na sua amplitude, a gente conseguir atuar desde do SMB, que era muito foco de LWSA, até o mercado enterprise. Então, acho que essa robustez, de fato, sabe? Deixar a gente navegar novos mares, basicamente assim. Eu acho que uma dinâmica muito bacana, pessoal, que todo mundo deve refletir no próprio negócio, é o cross-sell que ela acabou de pontuar. Na Turbo, a gente tem a mesma tese. A gente traz um cliente para dentro da agência, independente do serviço que ele começa conosco, ele tem a possibilidade de contratar várias outras coisas. Então, ele pode começar fazendo um e-commerce, em algum momento ele vai precisar de um CRM, ele vai precisar de performance, ele vai precisar de creators, e como eu já tenho esse cliente na mão, eu ofereço mais soluções para eles. Aqui é a mesma coisa, o cara pode ter a plataforma de e-commerce, ele pode ter o pagamento, ele pode ter a assinatura, ele pode ter hospedagem, tudo isso dentro do mesmo grupo. E aí, bacana. Queria que você contasse um pouco, a gente tá aqui na operação, o que tem aqui dentro do escritório, como é que vocês se dividem, como é que vocês atuam aqui, e vamos dar um giro pro pessoal conhecer também. Perfeito. Hoje não tem muita gente, tem bastante gente em alguns eventos que a gente tá fazendo com alguns clientes, tá? Mas, basicamente, o que a gente tem aqui em São Paulo? A gente tem esse andar, a gente tem o outro andar lá embaixo também. Então, basicamente, aqui a gente está dividido entre times de CS, time comercial, time de performance, time de produto, time financeiro, time de crédito, antecipação de recebíveis. Lá embaixo a gente tem o pessoal de operações, pessoal de prevenção à fraude, pessoal de financeiro. E a gente tem uma parte da empresa que é remoto, que é o time de tecnologia, né, de engenharia,
Brasília, então aí está espalhado no Brasil todo. E a gente também tem uma outra parte da operação que fica em Marília, que é onde ficava a IAPay, que aí virou Vindi Pagamentos, onde está a Tray também, então a gente fica uma história do lado do outro, e a LWSA, então também tem um outro escritório aqui em São Paulo, e outras empresas que estão ao redor do Brasil, né? Cplug, Bling, enfim, a gente está no Brasil inteiro praticamente, mas a Vindi aqui a gente está dividido dessa forma. Boa. Cara, esse mercado de pagamentos, ele não tem uma margem tão alta, é um take rate baixo, para um risco muito grande de fraude, problemas, e a gente tem uma concorrência muito grande, é uma briga de facão nesse sentido. Como é que vocês preservam o produto de vocês nesse ambiente de concorrência tão forte, principalmente para não ficar simplesmente só barganhando com o preço e ser a menor taxa, porque a gente sabe que isso não é sustentável no longo prazo. Então, como é que vocês fazem para se posicionar no mercado frente a toda essa concorrência? Perfeito, você falou, preço, o cliente entra por preço, mas também sai por preço, né? Então, o que a gente tem aqui que a gente foca muito, performance. Então, a gente tem uma taxa de aprovação muito alta, a gente monitora, inclusive, isso para deixar o lojista bem assistido e não ter nenhuma surpresa ali no meio do mês. A gente tem um time de atendimento muito dedicado, suporte 24/7, então tem filas muito específicas ali para a gente conseguir atender o cliente, dependendo da operação. A gente sabe que tem operação mais crítica, operação um pouco menos crítica, então a gente atende de forma extremamente customizada. A gente tem um time de implantação aqui, o cliente entra, ele já passa por um time de professional service, então a gente faz a implementação de forma muito estruturada, esse cliente entra de forma limpa ali e cai no time de CS, então ele já chega com um CS dedicado, então ele consegue atender o cliente, a gente envia relatórios de performance, tenta entender e dar insight para como é que ele melhora a operação, o que fez aquela campanha, deu bom, não deu bom. Então acho que essa proximidade que a gente tem com o cliente, atender ele na sua particularidade, é o que ajuda a gente a não ficar só brigando por taxa, sabe? A gente tem um processo aqui de antecipação de recebíveis, então a gente ajuda o cliente ali, ver, sua agenda, a gente consegue uma taxa, a gente tem operação de crédito, então tem lojista que a gente consegue, inclusive, ajudar ele a antecipar a coleção, vamos antecipar a coleção de verão, a gente consegue dar um crédito para esse cliente, então ajuda ele também a melhorar o seu negócio, então acho que é um pouco disso, assim, sabe? Parar de falar de preço e falar de solução. E não é uma bala de prata, é um ecossistema de motivos e produtos para que o cara continue aqui. Eu tava dando uma olhada nos reportes e de e-commerce, o grupo, né, LWSA, tem mais ou menos 211 mil clientes ativos, é isso mesmo? É isso mesmo. E aí eu queria que você contasse um pouco pra galera que não conhece, que nomes ou que logos o pessoal vai bater e falar, eu conheço esse pessoal. Tá, aqui assim, vou te dar perfis muito diferentes de cliente, porque a gente atende o cliente de gestão de assinatura, né, o cara que vende recorrentemente, e operações de e-commerce. Então, de assinatura, eu vou falar, a gente tem Unicef na Vindi, MSF, Pet Love, o e-commerce, a gente fala aqui de Shop Together, o que vestir Minimal, DLK, Lojas Vírus, Koala, Cacau Show, Cinemark. Vai pensando, vai lembrando mais. Muita coisa, assim, e são perfis muito diferentes. Eu falando de e-commerce, de alto ticket, e-commerce de baixo ticket, assinatura, a gente tem um case também que é muito legal aqui, que é o Familhão do Luciano Huck, que é uma assinatura, então é uma solução que a gente se orgulha bastante aqui, até pela robustez, pensa que é um produto que é vendido na Globo, num horário nobre, no domingo, e a gente tem ali um pico de acesso absurdo, e tem que segurar, porque assim, é rede nacional, né? A gente tá dentro de uma emissora absurda. E então, são esses alguns dos nomes aqui que eu te falei, mas enfim, tem muito mais outros, né? Boa, vamos continuar andando aqui? Bora. Eu faço isso, pessoal, porque senão você fica enjoado, não quer continuar assistindo o vídeo e pula pro lado. Geração dopamina, tem que ter movimento, senão o cara sai. Infelizmente, a realidade é essa. E aí, falando mais um pouco de 211 mil clientes, qual foi um caso que alguma solução, seja antifraude, alguma outra coisa da plataforma, salvou a vida do cara? Que você lembra, assim, como que vocês foram úteis para às vezes o cara não tomar um golpe ou sair de um prejuízo? Algum momento que vocês ajudaram muito um cliente? Acho que o que a gente pode falar, que eu comentei um pouco agora, como a gente tem um time que faz monitoramento ali de performance, a gente consegue identificar se tem algum comportamento não, né, que foge completamente do padrão. Então, acho que é nessa hora que a gente vai lá, liga para o cliente e fala, cara, tá tudo bem, a gente tá percebendo um acesso, um pico de consumo diferente aqui na sua solução, você tá fazendo alguma coisa, alguma campanha que você não avisou a gente. Então, acho que é um pouco disso, assim, é assistir a operação de fato, é entender que aquilo ali fugiu completamente do padrão e já
avisar o cliente. Isso assim, tá? Pode ser tanto numa terça-tarde, como pode ser num domingo, 11 da noite. A gente vai fazer 24/7. Exatamente, porque a gente entende o comportamento, que você sabe, né? E-commerce, a gente sabe que tem as campanhas. Então, a gente deixa sempre muito bem alinhado. Avisa a gente. Então, vou ter uma campanha hoje, a gente sabe que vai ter o triplo de venda que você tá imaginando, mas se ele não avisa, a gente olha e fala, pô, tem uma coisa esquisita. É muito comum a Vind entrar em cena e avisar o cliente, falar, olha, né? Então, e tem cliente que fala assim, cara, sempre salvou, Alexandra. Eu tava perdendo o pescoço, que se você não me avisasse, a gente ia saber. Então, tanto a gente quanto o time de segurança da informação que fica na LWSA, eles também assistem a operação, eles entendem o que tá acontecendo. Então, a gente olha muito de perto aqui, sabe? Eu acho que esse ângulo aqui vai ficar legal, que mostra o pessoal trabalhando atrás. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, quando a gente tá fundando uma empresa, principalmente startup, o pessoal fala muito de ICP. Eu tenho que ter um perfil de cliente ideal, porque principalmente eu consigo vender mais barato para esse cara e atender melhor ele. Vocês atendem dois bichos completamente diferentes, desde uma academia que está buscando a recorrência a um e-commerce que está transacionando o produto final. Como atender bem clientes tão diferentes? Isso realmente é quase que uma mágica que a gente faz aqui, porque é uma ciência difícil. A gente ficou muito tempo, né? Se especializou muito tempo em recorrência. Começamos com pequeno, então a gente atendia ali pequenas academias, aí passamos a atender operações muito grandes, de conteúdos de educação, enfim. Então a gente conseguiu dividir muito bem isso, e quando a gente vem para o e-commerce é a mesma coisa. Então a gente começou ali nas operações pequenas, foi mudando para o cara grande, e aí a gente consegue hoje, né? É o que você falou, é um pouco difícil o cliente entrar aqui e falar assim, putz, eles estão atendendo Minimal, Shop Together, será que ele consegue atender meu e-commerce pequeno? Mas aí ele também vê outra logo lá de uma empresa que ele se identifica. Então acho que principalmente com o time de marketing, a gente se desdobra em 1000 aqui para conseguir ter um posicionamento claro, mas que eu consiga comunicar com esses dois, né? Então a gente sempre tem a preocupação ali, tanto no time comercial, quanto nas campanhas de marketing, a gente conseguir não ficar focando muito em um ou outro, mas também se você deixar muito genérico, você também não comunica nada, mas acho que é dar essa clareza, assim, de eu atendo a sua operação desde o começo, mas eu também consigo te entregar robustez, que é o cara que é o grande, sabe? Acho que é um pouco disso, assim. E aí, olhando pra frente, a gente já comentou bastante sobre o que vocês fazem e como fazem, mas o pessoal que tá assistindo tem loja, tem e-commerce e quer saber de novidade, coisas que vocês estão olhando que vai dar certo, coisas que vocês estão oferecendo de novo pro mercado. O que o pessoal pode esperar aí? Perfeito. Acho que esse ponto que eu te falei, primeiro, que a gente toma muito cuidado, que é performance, então a gente tá o tempo todo ali estudando como melhorar, a gente hoje já usa muita solução, muita inteligência artificial para conseguir otimizar isso, dar mais rapidez para o cliente. Coisas que a gente tem lançado aqui, que a gente percebe um negócio muito legal para o e-commerce, são as wallets, né, que a gente está lançando, então isso a gente percebe ali, porque é muito fácil para o cliente, é praticamente zero fricção, conversão altíssima, então é um negócio que a gente está investindo muito. Pix recorrente é um negócio que você tem ouvido falar bastante, a gente também tem uma solução muito legal que ajuda a eliminar débito em conta, que é onde tem uma fricção gigante ali com o cliente, busca o cara que não quer usar cartão, não tem cartão, faz essas trocas de método ali com possíveis problemas. Acho que é isso, assim. Boa. Bom, o nosso público aqui são empreendedores em geral, sejam donos de e-commerce, sejam empreendedores tradicionais da velha economia. Queria que você fizesse um aparato geral, não só de Vind, mas do grupo como um todo. Como é que você pode servir esse cara do outro lado? Perfeito. Bom, o nosso ecossistema, a gente está falando de plataforma de e-commerce, ERP, solução de PDV, CRM, crédito, a nossa subadquirência. Então, a gente consegue realmente atender o pequeno empreendedor na sua completude, consigo atender ele fim a fim, e o grande também, principalmente por conta de robustez, solidez. A gente realmente consegue, a gente tem soluções aqui muito, muito robustas para atender um cara que já cresceu e o cara que está em processo de crescimento. Então, desde logística, e-commerce, performance, crédito, crescimento, enfim. Eu vou deixar na descrição um link para eles entrarem em contato. Tem alguém que o pessoal pode tirar dúvida no site direto? Como é que faz pro cara que tem uma empresa, às vezes tem várias dores, mas nem ele mesmo sabe que tem essas dores? Vocês têm algum tipo de onboard, alguém para triar esse cara e ajudar ele a escolher o melhor produto? Com certeza. Ele vai cair aqui tem um formulário, ele cai no nosso time de pré-vendas, esse cara vai conseguir entender qual que é o estágio que ele tá, qual o tamanho, ajudá-lo a entender qual é a melhor solução que se encaixa. Se for aqui na Vind, se não for na Vind, se for no ecossistema LW, então a gente tem esse cross que eu te comentei, então dá pra gente fazer essa transição e transição de solução e conseguir ajudar. Então é só entrar em contato aqui com a gente que a gente com certeza vai conseguir ajudar essa pessoa. Eu vou perturbar um pouco o Gustavo ainda, fazendo outras perguntas. Queria agradecer a sua participação e te perguntar se você quer deixar algum recado final, alguma coisa pro pessoal que tá assistindo. Visita nosso site, a gente tem bastante informação, nosso próprio blog, nossa news, a gente consegue dar muito insight de mercado, tudo que está acontecendo agora, tudo que vai acontecer para frente. Agora esse segundo semestre
indústria, varejo bombando ali, a gente consegue dar muito insight. Então, entra no nosso site, nosso Instagram, nosso LinkedIn, tem muita informação legal. Pessoal, tava esperando aqui o Gustavo pra gente gravar mais uns takes. Chegou até um presente aqui pra mim, ó. Pessoal recebendo a gente bem, sacolinha da Vindi. No final do vídeo eu mostro pra vocês o que veio aqui dentro. Tô aqui com o Gustavo. Primeiramente, brigadão por abrir essa porta pra gente. Ele é o head de parcerias aqui na Vindi. E depois a gente vai falar sobre parcerias, sobre agência. Eu quero olhar pro cliente final agora. Você tava comentando comigo algumas novidades. Queria que você compartilhasse em primeira mão, porque o público aqui usa muito Shopify, cara. Boa, legal. Bom, pessoal, acho que é bacana a gente poder compartilhar um pouco do que a gente vem construindo aqui na Vindi para Shopify. Além de tudo que a gente já falou, que a Ale falou também do que a Vindi entrega. A gente aqui agora tá melhorando a nossa integração em Shopify. A gente quer ser um pagamento bem robusto nessa plataforma. Então, hoje a gente está conseguindo trazer o Pix para sem redirecionamento, né? Então, o cliente ele consegue finalizar a compra ali com o Pix. A gente também tem multipagamentos, então Pix, cartões e tudo mais. E também a gente está olhando muito para recorrência. Acho que é um grande desejo de muita gente e seria engraçado a Vindi, que nasceu com recorrência, não ter uma plataforma robusta de recorrência dentro da Shopify. Então, a gente está trazendo agora também um motor de recorrência para dentro da plataforma e seria bem interessante depois passar a mostrar isso para os clientes. Mas são grandes novidades. Obviamente, como vocês sabem, o plugin ele vai estar sempre em constante atualização e a gente sempre que tiver uma novidade, a gente vai acabar contando para vocês também, para a Turbo, e a Turbo espalha aí essas novidades para os clientes e para quem também está no ecossistema Shopify. E é exatamente isso que eu ia falar com vocês, turma. É claro que tem os canais oficiais da Vindi para vocês entrarem em contato e entenderem mais sobre as soluções, mas se você é um cliente Turbo ou tá no pipeline, você pode conversar com qualquer pessoa da nossa equipe que já está muito bem brifado de tudo que tem de solução aqui dentro, porque a Turbo é uma parceira da Vindi e vai ajudar nesse crescimento da sua marca. Então, eu gosto muito dessa ideia da gente pensar em ecossistema e naquele famoso ganha-ganha. Se o meu cliente vende mais, a Vindi ganha mais, eu ganho mais e o meu cliente ganha mais. Então, é um flywheel, um ciclo positivo que é muito benéfico para todo mundo. E outro ponto tem muita gente que assiste aqui que é dono de agência. E eu sou um cara que tenho zero problema em relação aos meus concorrentes. Eu gosto de ter eles mais próximos do que longe. Então, eu queria que você comentasse um pouco do cara que tem uma agência e quer ter uma parceria assim como a gente tem. Como é que ele entra em contato, quais benefícios ele tem e ser um parceiro da Vindi. Boa, legal. Então, se você é uma agência que promove o e-commerce, você pode entrar em contato com a Vindi. A gente tem um programa de parcerias robusto para agências, onde a gente traz benefícios tanto financeiros quanto a parte de atendimento. A gente gosta de trazer esse ganha-ganha. A gente sabe que a agência, dentro do ecossistema de e-com, ela é muito importante. Então, ela orienta o cliente, ela ajuda o cliente a tomar decisões das melhores ferramentas. E aí, a Vindi gosta de aproximar esse ecossistema. A gente até gosta de falar que a agência ela acaba nos trazendo um novo olhar. Então, a agência sempre está vivendo e-com todo dia num 360. A Vindi está olhando pagamentos. Então, às vezes, a agência traz alguns feedbacks que até são melhorias que a gente pode trazer para um plugin ou algum outro formato. Então, a gente gosta de trazer o ecossistema próximo e a gente tem um programa de parcerias. Então, se você é uma agência, se você quer saber mais, você pode entrar em contato com a Vindi. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar também o meu telefone ou também um formulário aqui dentro do vídeo e vocês podem entrar em contato com a gente tranquilamente. Mestre, tamo junto. O que você quer deixar de recado final pra galera? Cara, eu gostaria de deixar um recado que podem contar com a Vindi quando vocês pensam em solução de pagamento, mas além disso, eu acho muito importante esses vídeos que vocês constroem, eu acho muito importante essa robustez de trazer um pouco da como funciona por trás de um meio de pagamento. O ecossistema, tanto de e-com, ele precisa disso, precisa ter essas orientações, precisa saber mais, e a Vindi, ela tá aqui para ajudar o cliente a vender mais. Acho que esse é o nosso grande core aqui, o que a gente quer, que o cliente tenha bastante vendas e essa roda gire cada vez mais. Eu vendo, o cliente vende, ele vende, tá todo mundo feliz, galera. Acho que esse é o resumo geral de como um flywheel pode ajudar todos nesse ecossistema. Então, todo mundo aqui tem um único intuito, que é ajudar o cliente a vender mais e a gente acaba ganhando com isso. Então, não deixe de conhecer mais as soluções da Turbo e também das soluções da Vindi. Você vê que a empresa tá grande quando tem um refeitório proprietário, galera. O sonho é esse. Queria gravar um vídeo no Meta e no TikTok pra vocês verem. Rapaz, tá chique demais o negócio aqui, bicho. Bateu meta, Shopzinho. Em Shop, hoje tem um evento super especial da Vindi. O que vai rolar lá, cara? Bom, a gente vai fazer uma experiência com algumas agências Shopify. A Turbo vai estar lá junto com a gente. Uma experiência bem legal, vocês vão poder curtir aí depois e olhar. Shopzinho, cervejinha, vinho, comida, enfim. Só pra gente poder agregar um pouco desse ecossistema Shopify junto com as agências. E galera, vocês não conhecem quase nenhum dos nossos parceiros da Shopify. E assim como eu tava falando ali atrás, cara, eu não tenho concorrente. Se o cara integra Shopify, muito provavelmente ele é meu amigo. Então vou mostrar pra vocês algumas figuras desse mercado
mercado e tem gente que faz e-commerce desde 1990, quando eu era nem nascido. Espero que esteja lá no evento pra gente bater esse papo, então acompanha aí que tá bem bacana. Ficado agora pros meus dois sócios, Vitor Peixoto e Rodrigo Queiroz, tá? Que eu apoio pra essa câmera, ó. PS4zinho, FIFA, entendeu? Aquele negócio descontraído. Eu tenho em casa todos os videogames do Super Nintendo pra frente e não tem nenhum no escritório. Isso é um crime. Deixa aqui nos comentários se a gente tem que ter pelo menos um PS4zinho ali na Turbo também. São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a cara, é a Torre de Babel. Turma, então esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou, não deixe de se inscrever, dá um like aqui e espero que eu tenha gerado algum valor pra vocês no que tange vendas online, e-commerce e crescimento de empresa. Semana que vem tem um vídeo novo, acompanha aí, tamo junto, bora vender e vamos com tudo!